Graças e paz, queridos, aqui quem fala é o pastor Eduardo Richard, sou pastor do Ministério Toque da Trombeta e fundador do projeto de ensino bíblico EASE, Exame e Análise das Sagradas Escrituras. Sou pastor credenciado pela CADB, Convenção Independente das Assembleias de Deus no Brasil e exterior, e este é um projeto apoiado pela nossa convenção. Amém? Estou gravando esse vídeo para dar continuidade à nossa série de reflexões bíblicas com o tema A Palavra, pela Palavra, nada a mais além da Palavra. Na primeira parte da nossa reflexão, nós tratamos aqui sobre a importância das Sagradas Escrituras para uma vida cristã. Pontuamos aqui com toda a base bíblica o quão importante a palavra de Deus é para uma vida cristã produtiva, operante na presença de Deus. Amém? De modo que é impossível que se possa afirmar que alguém tenha uma vida cristã, espiritualmente falando, de comunhão com Deus, se não for pela palavra. Para isso, na primeira parte da nossa reflexão, nós citamos aqui versículos da palavra, como Jeremias 1,12, que Deus declara para o profeta que ele vela pela palavra dele para cumprir. Salmo 138, versículo 2, que declara que Deus engrandeceu a sua palavra, e tantos outros versículos na Bíblia que nos apontam esta importância, que nos dão entendimento da relevância da Sagrada Escritura. Hoje, como prometido, eu darei continuidade a essa reflexão. Estou gravando a segunda parte, onde estaremos aqui tratando da reflexão tópica sobre a sã doutrina, alicerce de uma igreja saudável. E antes de entrarmos na questão do texto, antes de entrarmos no mérito da Escritura, é importante que você entenda, você que me assiste, é importante que você entenda o que é doutrina, o que significa doutrina. E o que esta palavra, sã doutrina, ela tem a ver com a nossa fé, com a nossa convicção na Sagrada Escritura. Eu vou te explicar. Doutrina significa ensinamento, tá ok? Quando se refere à palavra sã doutrina, nós estamos basicamente aqui tratando de um ensinamento puro, genuíno, verdadeiro, sem mistura, sem desvios doutrinários, sem distorções, sem aquela tendência desvirtuosa, herética, que tem se propagado em muitas pregações, em muitos púlpitos de denominações diversas. E hoje eu quero chamar a atenção para esse ponto, lembrando que a primeira parte da nossa reflexão nós falamos sobre a importância da Sagrada Escritura para uma vida cristã, lembrando que a Sagrada Escritura ela é insubstituível, de modo que nada está acima da palavra. Nenhum dom, nenhuma manifestação de dons espirituais, como revelação, visão, profecia, línguas estranhas, dons em sua diversidade bíblica. Não há nenhum dom nas Sagradas Escrituras que possam se sobrepor à palavra de Deus, que possam escantear a pregação da palavra de Deus, que possam depreciar, diminuir, inferiorizar a importância da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é insubstituível. Não pode haver um culto pleno
sem a pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus, como eu disse, ela é insubstituível. Não pode haver um culto pleno de adoração sem a exposição fiel da palavra de Deus, o texto em seu contexto. Porque também não adianta abrir a Bíblia de qualquer maneira, expor o que está escrito, sendo que o contexto que dará o real significado, a verdadeira interpretação, se o contexto for ignorado. Hoje, o tópico da nossa reflexão é falar sobre a sã doutrina, né? Esse ensinamento puro, genuíno, verdadeiro, sem mistura, né? Sem essa mescla de palavra com fantasias humanas, com imaginações humanas, com crendices que por vezes não possuem fundamento nas Escrituras. E entende-se que uma igreja saudável é uma igreja que está alicerçada na palavra. É uma igreja que ela não apenas é incentivada pelo seu pastor a ler a Bíblia, mas ela é incentivada também a praticar a Bíblia, a meditar, a examinar as Escrituras, a obedecer o que está escrito, a cultivar um relacionamento de profunda intimidade com Deus pela palavra da verdade. Não existe relacionamento com Deus fora da palavra. Não existe. Deus nos deu a sua palavra como fonte maior de autoridade e revelação acerca do seu caráter, acerca da sua vontade para as nossas vidas. Amém? Dito isto, eu gostaria de te convidar que abra sua Bíblia e permaneça com ela aberta, confira os versículos que forem citados, porque é muito importante que você que me assiste já esteja de antemão habituado como um verdadeiro bereano a examinar as Escrituras, a conferir aquilo que está sendo pregado, a conferir aquilo que está sendo ensinado. Se alguém abrir a boca e disser para você algo concernente à palavra de Deus, examine, pesquise, verifique se o que a pessoa diz verdadeiramente está de acordo com o texto sagrado. Quem não teme não terá nenhum tipo de problema de incentivá-lo a examinar as Escrituras, a menos que a pessoa esteja trazendo as suas imaginações, o seu ponto de vista pessoal para o campo da interpretação, e como ela sabe que não tem base bíblica, ela vai usar de argumentos para que você não pesquise, para que você não busque validar aquilo que está sendo dito pela palavra. Não é o meu caso. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e verificasse cada texto aqui citado. Amém? O tema da nossa reflexão, o tema central é a palavra pela palavra, nada mais além da palavra. O tópico da nossa reflexão hoje é a sã doutrina, alicerce de uma igreja saudável. Alicerce é algo que sustenta. Como disse, torno aqui a repetir, até porque o propósito destes vídeos que eu tenho gravado, que eu tenho postado no Face, no Zap, no YouTube, ele não tem a finalidade de promover o meu nome ou de me tornar um youtuber. Não é essa a questão. O meu objetivo é fazer do YouTube um canal de bênção para que a verdade do Evangelho chegue até você, para que sua mente seja esclarecida, iluminada pela palavra de Deus, que, como está escrito, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Abra sua Bíblia lá em Tito, capítulo 1, versículo 9, Novo Testamento. Amém? Carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito,
no capítulo 1, versículo 9, assim está escrito: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Como estava dizendo, o meu propósito é levar você um conhecimento puro, sem máculas, um conhecimento sólido, sem mistura. E a nossa reflexão, ela nos leva a uma análise desse texto. Porque eu gostaria de frisar aqui que o tópico da nossa reflexão é tratar justamente o que é o alicerce, o que é uma igreja saudável. Parte-se do entendimento bíblico, e aí não estou no campo das minhas opiniões, mas acerca daquilo que a palavra de Deus estabelece como verdade absoluta, porque é a palavra de Deus, e nesse quesito ela é soberana como verdade. Entende-se que uma igreja saudável, uma igreja para ser saudável, ela precisa estar alicerçada na palavra. Ela precisa estar fundamentada nas verdades da palavra. O alicerce dessa igreja é a palavra de Deus. Amém? Não são nenhum outro meio ou manifestações de dons ou coisa do tipo. Mas o alicerce de uma igreja saudável é a palavra. Tire a palavra e mantenha os dons. Você vai ter uma igreja doente, porque o que dá vida, o que torna uma igreja saudável, o que alimenta a igreja é a palavra, porque a palavra é pão que alimenta, a palavra é água que purifica, a palavra é o poder de Deus, é salvação para aquele que crê. Por isso, a igreja, para ser saudável, ela não pode estar apoiada, alicerçada, fundamentada nas questões de cunho, de opinião pessoal, de quem a lidera, de quem a preside. A igreja ela não pode ser governada baseado tão somente no ponto de vista pessoal de seu dirigente, mas a igreja ela precisa estar alicerçada, ela precisa ser administrada, ela precisa ser conduzida sempre à luz da palavra, porque somente assim ela será uma igreja saudável, somente alicerçada na palavra. E para isso entra a questão da sã doutrina. Quando se fala de doutrina, estamos falando de ensinamento, o ensino da palavra, né? É muito importante que você entenda isso, porque a igreja ela precisa não só de bons pregadores e que temam a Deus, e quando eu digo temam a Deus, eu me refiro àqueles que não acrescentam e não retiram nada do que está escrito, pelo contrário, são tementes a Deus, se limitam àquilo que está escrito, não excedendo, não acrescentando, não enfeitando o pavão, mas se prendem àquilo que está na palavra. Até porque a palavra ela é suficiente para interpretar a si própria. Amém? A palavra, pela palavra, nada mais além da palavra. Ok? Então vamos lá. Você observa nesse texto o seguinte: retendo fiel a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Primeira coisa que eu quero salientar: você jamais
poderá admoestar o povo se não for pela palavra. Você jamais poderá convencer. Aí você vai dizer, mas não sou eu que convenço, quem convence é o Espírito Santo. É verdade, querido, é o Espírito Santo que convence. Mas vale aqui lembrar que você é um instrumento do Espírito. E é pela palavra de Deus que flui através da sua vida que o Espírito Santo, por meio da tua instrumentalidade, há de alcançar os contradizentes, trazendo luz ao entendimento, pela exposição da sã doutrina, pelo ensinamento genuíno, verdadeiro, puro, santo da palavra de Deus. É pela palavra. Então, você observa que aqui Paulo escreve a Tito e diz que ele deveria reter firme a fiel palavra. Embora na primeira parte de nossa reflexão nos prendemos à objetividade do tema, que era a importância da Sagrada Escritura, percebemos que ainda na segunda parte ressalta aos nossos olhos essa importância. Porque o texto ele vai enaltecer essa questão quando ele diz, retendo firme a fiel palavra. Leia na sua Bíblia, Tito 1, versículo 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina. Você não admoesta baseado naquilo que você acha, porque segundo você, segundo a sua opinião, porque segundo o seu ponto de... Não é segundo o seu ponto de vista, é segundo a sã doutrina. E a doutrina, para ser sã, para ser pura, imaculada, verdadeira, genuína, ela não pode sofrer nenhum tipo de influência da opinião humana. Tem que ser a palavra pela palavra, nada mais além da palavra. Ok? Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, dando continuidade à nossa reflexão. Diz lá o texto sagrado o seguinte: 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16 está escrito: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Vamos entender isso aqui? Observe, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. O que acontece é que hoje em dia está faltando esta característica nos pregadores. Os pregadores não estão tendo mais cuidado acerca da doutrina. E o texto vai dizer o seguinte: persevera nestas coisas. O que significa perseverar na doutrina? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 1 e 2, e você vai entender o que Paulo escreveu a Timóteo 4,16, em sua primeira carta. Em 1 Coríntios 15, versículo 1 e 2, está escrito: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. É justamente sobre isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Quando Paulo escreve a Timóteo e diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, Paulo está dizendo: Timóteo, observe, permaneça no evangelho que te foi anunciado, persevere nessas coisas, persevere na doutrina que te foi passada, que
que te foi ensinada. Persevera, permaneça nesse evangelho. E aí, continuando a nossa análise de 1 Coríntios 15, 1, 2, o texto diz: e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Paulo escreve que nós somos salvos se, e eu quero botar um se bem grande, se permanecermos no evangelho, ok? Se permanecermos no evangelho e o retivermos tal como nós o temos recebido, se é que não temos crido em vão. Então Paulo, quando diz lá para Timóteo, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás. O que Paulo está dizendo para Timóteo, capítulo 1, 4, 16, é o mesmo que ele diz em 1 Coríntios 15, 1 e 2, quando ele diz que aqueles que permanecem no evangelho serão salvos. Os que permanecem em trocadilhos de palavras, sem fugir, sem ferir o contexto, aqueles que perseveram na doutrina. E aí Paulo escreve a Timóteo: te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Sabe por que a salvação alcança aqueles que nos ouvem? Não é só por aquilo que pregamos, mas por aquilo que vivemos. E Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, você tem que perseverar na doutrina, permaneça no evangelho, para que tu sejas salvo e para que as pessoas não apenas ouçam da sua boca, mas vejam na tua conduta, vejam através da tua vida este evangelho que salva, que transforma, para que as pessoas testemunhem através da sua vida a salvação pela pregação da palavra e também sejam salvas. É exatamente isso que Paulo está dizendo. E por isso, é a importância da doutrina, a sã doutrina, o ensinamento genuíno, verdadeiro, bíblico, sem mistura, o ensinamento puro, a exposição fiel das verdades emanentes do Evangelho, ok? Seguindo a nossa reflexão, abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4, versículo 14. Efésios 4, 14. Lembrando que a nossa reflexão hoje, o tema da nossa reflexão é a palavra pela palavra, nada mais além da palavra. O tópico da nossa reflexão, baseado na temática central, é a sã doutrina, alicerce de uma igreja saudável. Como disse lá atrás, tornarei aqui a repetir: não existe igreja saudável se ela não estiver alicerçada na palavra, se ela não estiver sendo alimentada pelo evangelho genuíno, pelo ensinamento puro das Escrituras, pela sã doutrina. Amém? Então, voltando aqui ao nosso estudo, Efésios 4,14. Peço aos amados que perdoem o barulho externo. Está havendo aqui uma obra perto de casa, mas acredito que não esteja atrapalhando o nosso raciocínio. Efésios 4,14, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, e com astúcia enganam fraudulosamente. É exatamente isso que acontece na vida da pessoa que não tem uma vida alicerçada na palavra. A preocupação do apóstolo é que o povo de Deus, primeiro eles precisam
estar com suas vidas estruturadas na palavra, para que eles não sejam meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. E olha, o que tem de vento de doutrina pelas igrejas tá fora de série. O que tem de vento soprando aí que não é brisa do Espírito Santo, é vento euroaquilão. É aquele vento destruidor. É aquele vento que sopra, aquele vento de doutrina que sopra para desconstruir, para prejudicar a verdade, para obscurecer o entendimento, para conduzir o povo por um caminho que não é aquele apontado pelo Espírito Santo através da palavra, a maior fonte de revelação e autoridade dada por Deus ao homem. É a palavra. Lâmpada para os nossos pés é a palavra. Quem anda fora dela não anda na luz. É o que está dizendo a palavra de Deus. Amém? E você observa que Paulo está preocupado que o povo não seja levado por roda de ventos de doutrinas. Comece a ler mais a Bíblia, comece a examinar a Bíblia, comece a estudar a Bíblia, comece a acompanhar o pregador, o professor, analise tudo que ele fala pela palavra, pesquise. Faça como os bereanos, que tudo examinavam. Eles não só receberam com toda avidez a palavra, mas examinavam tudo que Paulo estava pregando para saber se o que ele falava conferia com o que estava escrito. Se você não fizer isso, você vai ser enganado. Porque a única maneira de não ser enganado, a única vacina contra toda forma de heresia, é a palavra de Deus. É a palavra da verdade. Você que está me assistindo, você precisa se aprofundar na palavra de Deus. Amém? Eu quero contar aqui, não vou citar nomes, não quero ser desagradável e não quero dar direito de resposta, porque a nossa intenção aqui nesse vídeo é de promover a verdade do Evangelho. Não é de ficar cutucando o ministério de ninguém e nem arrumando problema com ninguém. Até porque defender o Evangelho pode causar alguns desconfortos, né? Mas a verdade é a verdade, ponto final. Nós estamos vivendo em tempos tão difíceis que em uma igreja, que eu não vou citar nomes, que eu tive a oportunidade de cooperar, né, para o bem da obra de Deus, né, pude ali cooperar no que diz respeito à edificação do corpo de Cristo. Eu quis dar um seminário sobre hermenêutica bíblica, justamente porque é uma preocupação que eu carrego no meu coração, é que o povo seja instruído na palavra, que o povo não seja levado por vento de doutrina, de modo que o povo, quando ouvir um pregador falando alguma coisa, tenha as condições didáticas, pedagógicas, bíblicas, teológicas, para saber o que é e o que não é de Deus, o que está dentro e o que está fora da palavra, para que o povo não se alimente de coisa que não vem de Deus. Então eu propus a uma certa liderança aplicar um seminário de hermenêutica. E essa liderança, amados, ela simplesmente me deu uma resposta negativa, não me permitiu dar esse seminário, porque, segundo ela, isso traria problemas para a liderança, porque faria com que o povo se tornasse mais crítico, o povo criticaria mais os pregadores, criticaria mais as pregações. E eu falei para o líder, simples, é só quem está pregando pregar a Bíblia. Agora, o nosso maior problema é que sopra ventos e mais ventos de doutrina. E o povo precisa ser instruído na palavra. Há um texto que eu
provavelmente eu devo citar ele em outros vídeos da nossa reflexão, mas lá em Oséias 4:6, se eu não estiver equivocado, me perdoe porque eu estou falando de cabeça, vai dizer que o povo de Deus estava sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Só que o que eu vejo são pregadores e pregadores que só se prendem a esse versículo. Por que não pregam o contexto do versículo, o contexto próximo, que são os versículos que se seguem e que antecedem ao contexto imediato? Porque quando você começa lendo, depois de ler que o povo de Deus estava sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento, o texto seguinte diz que Deus atribui a responsabilidade para o sacerdote. E Deus ainda vai dizer o seguinte, porque os sacerdotes, estou falando aqui de uma forma bem resumida, dentro de uma linguagem de fácil entendimento, porque uma coisa que eu quero deixar claro a você que tem me acompanhado nos vídeos, meu objetivo não é usar uma linguagem erudita, de alta complexidade teológica, de modo que você tenha dificuldade de entender o que eu estou falando. Não é essa a finalidade. Eu quero aqui usar um vocabulário claro, um vocabulário simples, um vocabulário que te permita entender com clareza o que eu estou falando, certo? E aí você vai ler lá o texto e vai ver que Deus responsabiliza os sacerdotes que não estavam instruindo o povo, não estavam ensinando o povo. E Deus vai dizer que por causa disso, Deus havia rejeitado o sacerdócio desses homens. Esse Deus, amados, continua o mesmo. Deus não mudou. Deus é o mesmo. E aí eu fui falar com o pastor, deixa eu ensinar o povo. Deixa eu instruir o povo. Deixa eu orientar o povo. A maneira correta de se ler a Bíblia, como eles devem ler. Deixe-me orientar o povo, porque ninguém nasce sabendo. Eu não nasci sabendo. Mas, segundo o pastor, o líder, né, do ministério, segundo ele, isso traria muitos problemas para ele, porque o povo começaria a criticar a pregação. E ele não, pelo que eu entendi, ele não estava disposto a lidar com esse tipo de problema. Então, bom, deixa o povo permanecer na ignorância, que um povo ignorante é mais fácil de ser controlado. Esta é a verdade e essa frase é minha. Estou sendo bem claro, entendeu? Estou sendo bem claro. Você sabe por que as igrejas hoje estão abolindo escola bíblica dominical? Você sabe por que as igrejas hoje não estão investindo no estudo da palavra? Porque é mais fácil dominar um povo ignorante. É mais fácil governar um povo, dominar um povo que não tem conhecimento. Aí, quando eles não retiram da sua agenda a escola bíblica, o estudo da palavra, eles começam a distorcer o que está escrito. Tirando, acrescentando, distorcendo, inserindo seus pontos de vistas, as suas invenções, as suas imaginações, as suas fantasias, e introduzindo meias verdades recheadas de heresias e de complementos, né, que não possuem base bíblica. E aí o povo que não lê Bíblia dá glória a Deus, aleluia, acha que é uma bênção. Mas eu peço a Deus por essas vidas, que elas sejam despertadas desse sono. Como diz a palavra, desperta tu que dormes, levanta-te e Cristo te esclarecerá. Amém? Então, esse é o último versículo da reflexão de hoje, Efésios 4,14. A preocupação do apóstolo de que o povo de Deus seja levado em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Não seja enganado.
Não seja uma marionete. Você que está me assistindo, você que de repente, sei lá, está achando até exagero da minha parte, quem sabe não está nem aceitando bem o que eu estou falando, mas eu vou te falar uma verdade. Engole com farinha seca porque vem de Deus. Você que não lê a Bíblia, você que não examina as Escrituras, você que engole tudo o que te falam, porque alguém falou meia dúzia de línguas estranhas e introduziu meias verdades e recheou de heresia, você engoliu porque não conhece a palavra. Estude, examine, medite, mergulhe, leia a Bíblia todos os dias, para que, fazendo isto, você esteja vacinado contra toda forma de heresia. Estamos vivendo os tempos difíceis, muitos difíceis, tempos de apostasia, onde muitos pregadores estão cheios, não do Espírito Santo, mas de espíritos enganadores, propagando doutrinas de demônios, dando coisas, alimento estragado para o povo. Mas só engole quem não lê Bíblia. Faça da leitura da Bíblia um hábito e desperta tu que dormes. Eu deixo essa palavra no nome de Jesus, lembrando que essa é a segunda parte da nossa reflexão, e no nosso terceiro vídeo, na terceira parte, e eu te convido a não perder, não perca, assista a primeira parte, a importância da Sagrada Escritura para uma vida cristã. Assista esse vídeo, a Sã Doutrina, Alicerce de uma Igreja Saudável, e não perca o terceiro vídeo, a terceira parte da nossa reflexão. O tema central, a palavra pela palavra, nada mais além da palavra, e o tópico da nossa reflexão vai tratar do desvios doutrinários, heresias e a maldição do outro evangelho. Se eu fosse você, eu não perderia, por nada. Assista, nem que seja de madrugada, na hora que você for deitar para dormir, não deixe de assistir. E se você puder, compartilhe, se inscreva, clica lá nas notificações para você estar recebendo os vídeos. Se inscreva no canal do EASE, é um canal que tem compromisso com a verdade do Evangelho. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Leia a Bíblia, meu irmão. Não seja marionete na mão de pessoas mal intencionadas. Leia a Bíblia. Busque conhecer a palavra. E Cristo te esclarecerá. Amém? Te convido aí. Próximo vídeo. Estaremos falando sobre desvios doutrinários, heresias e a maldição do outro evangelho. E a chapa vai ficar quente. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, foi um prazer estar contigo. Amém e amém.